Então, fala pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo, para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai dar início ao estudo dos geradores elétricos, tá? E falar de circuitos simples, tá bom? Então, bora para a aula. Então, gente, vê só, como falei, a gente vai falar um pouco sobre circuitos elétricos simples, né? Para isso a gente precisa entender a base de funcionamento desse circuito, né? O que é que fornece energia para esse circuito. E o que fornece energia para o circuito é o que a gente chama de gerador, tá? Então, o gerador de energia elétrica nada mais é do que uma fonte de energia elétrica que vai alimentar esse circuito, tá? E esse circuito, e esse gerador, ele funciona da seguinte maneira. Ele converte um tipo de energia, que não é elétrica, em energia elétrica, tá? Então, você pode pegar a energia mecânica, transformar em energia elétrica, e aí você vai ter o que a gente chama de gerador mecânico, tá? Que está aqui esse exemplo da usina termoelétrica, tá? Você pode ter gerador químico, você pega a energia química das pilhas, das baterias, né? Celular, de controle remoto, etc. Pega essa energia química, transforma em energia elétrica, fornece ao circuito, alimenta o circuito, né? E aí você tem o que a gente chama de gerador químico. Tem também o chamado gerador luminoso, que pega energia solar, né? Transforma em energia elétrica. E aí você tem o gerador luminoso. Também tem o gerador térmico, que não tem aqui foto, né? Mas pega energia térmica, né? E transforma em energia elétrica, tá? Então, de forma bem simples, o gerador é que fornece energia elétrica ao circuito, tá? E essa energia, ela vem na transformação de energia não elétrica em energia elétrica, tá? Então, é só isso que é um gerador. Vamos ver mais as características mais profundas, tá? Então, a gente diz que todo gerador, ele vai ter o que a gente chama de força eletromotriz, tá? Que a gente representa por essa letrazinha aqui, o Epsilon, tá? Apesar do nome ser força, não é uma força, tá? Força eletromotriz é uma diferença de potencial, é um DDP, tá? É a DDP do gerador quando ele está, digamos assim, desligado, quando não tem corrente elétrica passando por ele, tá? Então, quando não tem corrente elétrica passando por ele, ou seja, ele está desligado, a DDP do gerador a gente chama de força eletromotriz, tá? Então, força eletromotriz é a DDP do gerador quando não há corrente passando por ele, tá bom? Falar, e se eu ligar esse gerador a uma corrente elétrica, fazer com que a corrente elétrica passe por ele, tá? Aí vai ter uma DDP, só que essa DDP ela vai ser menor do que o Epsilon, tá? Por quê? Porque quando a gente liga a corrente, esse gerador ele possui uma resistência interna e obviamente uma parte dessa DDP vai ser perdida para essa resistência, tá? Então, quando a gente liga agora o gerador, né, passa a corrente elétrica, né, ligamos no circuito, né, vai passar a corrente elétrica e a DDP disponível do gerador, ela é menor do que sua força eletromotriz. Por quê? Mais uma vez, por que a DDP vai ser menor do que a força eletromotriz? Porque o gerador ele tem uma resistência interna. E essa resistência interna vai consumir uma parte dessa DDP. Tá? A gente vai entender isso matematicamente daqui a pouco. Então, aqui a gente tem a representação de um gerador. Tá? Como eu falei, agora, todo gerador ele tem uma resistência interna. Tá? Obviamente, essa resistência interna não foi colocada de propósito. O cara, quando você pegou uma pilha, colocou um resistor dentro da pilha. Não. Essa resistência interna ela é constituída dos próprios materiais que fazem o gerador, tá? A resistência natural dos materiais. Como não existe nenhum material 100% ideal, né? Todos eles vai ter uma resistência. Então, na construção do gerador, ele tem uma resistência interna associada, tá? E é assim que a gente representa o gerador. Tá aqui, ó, sua força eletromotriz, né? Como é uma diferença de potencial, a gente mede em volts, tá? E aqui a resistência interna, que a gente vai chamar de Rzinho, tá? Então, o R minúsculo é a resistência interna do gerador. Se for um R maiúsculo, é a resistência do circuito, tá bom? Então, isso é a principal característica do gerador, tá? Ele possui uma força eletromotriz, que é a diferença de potencial quando ele está desligado, tá? Vai aparecer para a gente bastante. Bom? E aí, dito isso, ó, a gente tem a chamada equação do gerador. U é igual a Epsilon, que é a força eletromotriz, menos Rzinho vezes I. Bom, diferença de potencial do circuito é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Ó, isso aqui prova matematicamente que o U é sempre menor que o E, não é? Ó, a DDP, o U, ela é o Epsilon menos alguma coisa. Então, vai ser sempre menor que o Epsilon, né? Só mais uma vez, ó, o U é DDP, disponível no sistema, né? O Epsilon, força eletromotriz do gerador, R1, a resistência interna do gerador, e o I é a corrente. DDP, força eletromotriz, a gente mede em volts, a resistência interna a gente mede em ohms, e a corrente elétrica a gente mede em amperes, tá? A unidade de medidas que a gente já
já conhece. Então, essa aqui, ó, vai aparecer bastante, tá bom? Pronto, agora, ó, uma coisa interessante. Quando é que o gerador está em curto-circuito, tá? Curto-circuito no gerador é simples. Gerador em curto-circuito é quando a gente liga os dois terminais do gerador de maneira direta. Ó. Tem aqui, posso dizer que isso aqui é o terminal A, né? Terminais A e B do gerador. Eu conecto esses terminais de maneira direta, né? Coloco aqui o chamado fio ideal. Obviamente, fio ideal não tem resistência, a resistência seria zero, tá? Também não tem diferença de potencial. A diferença de potencial aqui é zero também, tá? Então, o gerador em curto-circuito, a teoria é que quando eu ligo os terminais do gerador de maneira direta, ele está em curto. Na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer que não tem resistência e nem tem DDP, tá? E aí, ó, a gente pode calcular o que a gente chama de corrente de curto-circuito, tá? A corrente do curto-circuito, o ICC, corrente elétrica. Vê, qual é a equação do gerador? U é igual a Y menos R vezes I. No curto, o R é zero. Aí fica zero igual a Y menos R vezes I. Esse termo negativo, eu passo para o outro lado positivo. R vezes I, igual a Y, tá? Como eu estou falando do curto-circuito, eu vou chamar aqui, ó, ICC, corrente de curto-circuito. E aí, a corrente do curto-circuito, o R que está multiplicando, passa dividindo. Então, para calcular corrente do curto-circuito no gerador, basta dividir a força eletromotriz pela sua resistência interna, tá? Então, fala, calcule a resistência interna do gerador em curto, Y sobre R, tá bom? Se você observar, ó, normalmente, se você pega um material de boa qualidade, né, a resistência interna dele, um gerador de boa qualidade, a resistência interna dele é muito pequena. Ele é construído de uma maneira para que a resistência interna seja próxima de zero, né? Tentar fazer um gerador ideal. Então, como o R é muito menor que o Epsilon, você dividir um número por um número muito menor, significa dizer que a corrente aumenta, né? Você pega, ó, pegue 10 e divide por 0,1. Isso dá 100. Pegue 10 e divide por 0,01, divide por um número menor. O que acontece? Aumenta, dá 1000, né? Então, quando o meu dividendo é muito pequeno, o resultado da minha fração vai ser grande. Isso quer dizer que vai esquentar, né? E aí vai gerar aquecimento e ele pode queimar o aparelho. Por isso, quando entra em curto, acontece esse aquecimento aí, tá? Vem dessa equação aqui, tá bom? Então, quando a gente falar de curto-circuito, lembre-se, é quando eu vou ligar os terminais diretamente, né, com um fio de resistência ideal, daí a resistência vai ser zero e a DDP vai ser zero. E caso ele fale para a gente calcular a corrente de curto-circuito, é Epsilon dividido pela resistência interna. Beleza? Vamos em frente, ó. Vamos falar do gráfico agora, tá? Interessante, que a gente chama de curva característica de um gerador, tá? Curva característica do gerador é o gráfico da DDP em função da corrente, tá? E esse gráfico, ele sempre vai ser assim, uma reta descendente, tá? Só vai ter um caso que ele não vai ser assim, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas quase sempre, que só tem uma exceção que ele não é uma reta descendente. Eu vou falar daqui a pouco sobre esse caso, mas a imensa maioria das vezes é sempre assim, tá? Então a gente tem o gráfico da diferença de potencial em função da corrente no gerador, tá? Pontos importantes aqui, ó. O ponto em que a reta do gráfico toca o eixo vertical, a gente tem um Epsilon, tá? E o ponto em que o gráfico toca o eixo horizontal, a gente tem a corrente de curva, tá bom? Então, se a gente olhar aqui para o gráfico, ó, esse que tem valores, ele vai perguntar, determine o Epsilon vale 12 volts. Por que o Epsilon vale 12 volts? Porque é o ponto do gráfico que toca o eixo vertical. Ele pergunta, calcule, determine a corrente de curto. A corrente de curto aqui vale 6 amperes. Por que vale 6 amperes? Porque é o ponto do gráfico que toca o eixo horizontal, tá? Então, essas são características. Se você observar, ó, esse ponto aqui é a DDP quando a corrente mede zero. Quando a corrente mede zero, é porque o circuito, o gerador está desligado. Se ele está desligado, a DDP é a força eletromotriz. Lembra lá? Que força eletromotriz é a diferença de potencial do gerador quando não tem corrente passando por ele. Então, quando a corrente é zero, a DDP é justamente a força eletromotriz. E a corrente de curto? O curto é quando a DDP é zero. Então, esse é o valor da corrente quando a DDP mede zero, tá? Então, recapitulando, pegando o gráfico da tensão em função da corrente para um gerador, o ponto que toca o eixo vertical é a força eletromotriz e o ponto que toca a nossa corrente de curto. Tá? Outro ponto importante aqui, ó,
você tem a inclinação dessa reta. Pode ter um alfa aqui, tá? Se você calcular a tangente desse ângulo alfa, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Você pegar aqui, ó, quem é o cateto oposto? É essa reta aqui, que mede epsilon. E quem é o cateto adjacente? É essa reta daqui, que mede corrente de curto. Agora, lembre-se lá, em cima, a gente acabou de ver que corrente de curto é epsilon sobre R. Perdão, mais uma vez. Então, se a gente fizer meio pelos extremos, a gente tem que R é igual a epsilon sobre a corrente de curto. Ou seja, epsilon sobre corrente de curto é quem? É a resistência interna. Ou seja, do gráfico, se eu calcular a tangente do ângulo, eu tenho a resistência interna desse gerador. Tá? Então, 3 pontos importantes. Não, o ponto que toca o eixo vertical é a nossa força eletromotriz. O ponto que toca o eixo horizontal é a nossa corrente de curto. E a tangente do ângulo de inclinação da reta é a nossa resistência interna. Tá bom? Então, ó, pegou a curva característica no gerador? Muito importante saber desses 3 pontos aí. Eu coloquei aqui ó, um exemplo com número só para a gente botar na prática. Então, se ele perguntasse, dado a curva característica do gerador, tal, determina. Letra A, a força eletromotriz. Força eletromotriz, ó, de graça, 12 volts, porque é o ponto do gráfico que troca o eixo vertical. Determine a corrente de curto, de graça também. Corrente de curto é o ponto do gráfico que troca o eixo horizontal. Vale 6 amperes. Determine a resistência interna. Ora, a resistência interna é a tangente do ângulo de inclinação da reta, ou seja, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, 12. Cateto adjacente, 6. Ou seja, daria 2 ohms. Então, resistência interna, 2 ohms. Mas, sei lá, determine a DDP no circuito quando a corrente medir 3 amperes. Quanto vale o menos R vezes I. Então, U seria epsilon 12, resistência interna 2, e a corrente que ele deu para esse caso, 3. Seria U igual a 12 menos 2 vezes 3, 6. 12 menos 6 seria 6 volts. Então, quando tivesse uma corrente de 3 amperes circulando no circuito, a gente teria uma DDP de 6 volts. Tá bom, gente? Então, importante isso aqui, é bastante cobrado, tá? Mas se a gente souber essas características de quando é o epsilon, de quando é a corrente de curto e calcular a resistência interna, a gente já tem todas as informações para a gente trabalhar com gerador, tá bom? E aí, ó, aquele caso que eu tinha dito a vocês, de que esse é o gráfico para todos os casos, só tem uma exceção, que é quando o gerador é ideal, tá? Quando o gerador é ideal, é quando ele não tem resistência interna, ou seja, quando a resistência interna sobre ele é zero, tá? Então, ele não tem resistência interna, ele é feito de maneira ideal. Na prática não acontece, mas algumas questões a gente trabalha dessa maneira. Ele vai dizer lá, considere um gerador construído de maneira ideal. Pronto. Se é um gerador ideal, então você adota que ele não tem resistência interna, tá bom? E aí, ó, se a gente aplicar aqui, ó, a equação do gerador, U igual a epsilon menos RI, o Rzinho é zero, né? Fica U igual a epsilon menos zero vezes I. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, quando o gerador é ideal, a DDP é igual à força eletromotriz, tá? Então, não esqueça disso. Quando o gerador é ideal, U é igual a epsilon, tá? E aí, ó, como a gente tem a primeira lei de Ohm, U igual a RI, se for um gerador e ele for ideal, você usa a primeira lei de Ohm usando o epsilon, tá? Mesma coisa. Tá? Teve até uma questão dos exercícios de associação de resistores, que caiu um gerador ideal, né? Ele forneceu o epsilon e eu utilizei isso aqui. Então tá aí a explicação. Quando o gerador for ideal, vale a mesma coisa. O U é igual ao epsilon. Beleza? E aí o gráfico é diferente, né? Como o U é igual ao epsilon, ele não vai perder nada para a resistência interna, né? Recapitulando, ó. A DDP vai diminuindo porque ele vai perdendo para a resistência, né? Tem uma resistência interna que vai consumindo essa DDP, então ele vai, a curva é descendente. Nesse caso, como não tem resistência interna, ele é um valor constante, ele não diminui, tá? A DDP, o epsilon se mantém constante. Boa. E aí a gente entra agora para falar sobre potência elétrica no gerador, tá? E aí é importante a gente saber que toda energia que a gente fornece no gerador,
a gente não consegue utilizar ela toda, né? Uma parte é aproveitada, que é o que a gente chama de potência útil, vai chamar de potência útil, e outra parte é desperdiçada, que a gente vai chamar de potência dissipada, tá bom? Então, você fornece energia a um sistema, uma parte é aproveitada, outra parte não é possível utilizar. Aí ela é desperdiçada, que a gente vai chamar de potência dissipada, tá bom? Claro, se você tiver um gerador ideal, aí toda a energia que você produz, ela vai ser utilizada, né? Mas na prática não tem esse gerador ideal. Na prática, uma parte é utilizada, uma parte é perdida, tá? E aí a gente tem, ó, se ele pedir para a gente calcular a potência útil de um gerador, a potência útil, que é a potência que vai ser aproveitada de fato, ela é o produto da DDP vezes a corrente. Se ele pedir para a gente determinar a potência dissipada, ou seja, a potência que não é aproveitada, que é desperdiçada, vai ser resistência interna vezes a corrente ao quadrado, tá? E aí, claro, se você tem a dissipada e a útil, você tem a total, tá? Que é Epsilon vezes I. Mas como é que a gente chega nesse Epsilon vezes I? Vê só. Potência total nada mais é do que a potência que você usa mais a potência que você desperdiça, né? Potência que você usa é U vezes I. E potência que é desperdiçada é R vezes I ao quadrado. Se você observar, tem I nos dois fatores, nos dois termos, né? Então, o I é o fator comum. Então, U vezes I dividido por I dá U. RI ao quadrado dividido por I é RI. Tá? Então, salva essa informação. Eu estou tentando chegar nisso aqui, tá? Lembra lá da equação do gerador? U igual a Epsilon menos RI. Pronto. Então, no lugar desse U aqui, ó, eu vou colocar isso. E a gente fica aqui, potência total, I, e multiplica. No lugar do U entra Epsilon menos RI, da potência gerador, mais R vezes I. Aí R vezes I, menos R vezes I, mais R vezes I são cancelados, e aí tem aqui potência total, é o I vezes Epsilon, e aí nos livros aparecem Epsilon vezes I. Né? Então, potência total, a gente calcula como sendo Epsilon vezes I. Tá? Então, importante saber isso, né? A gente fornece uma certa quantidade de energia ao gerador, o gerador produz energia, só que uma parte dessa energia do gerador no circuito, né, no sistema é aproveitada e outra parte é desperdiçada. A gente pode calcular a potência que é aproveitada, a potência que é desperdiçada e a potência total. Beleza? E aí a gente pode falar do rendimento do gerador, né? O que seria esse rendimento do gerador? Seria medir a sua eficiência, né? Digamos que o gerador tem um rendimento de 70%. Isso quer dizer que da energia que eu forneço a ele, 70% é aproveitada e 30% é desperdiçada, né? Tem um gerador que tem 30% de rendimento apenas. Então, só 30% é utilizado e 70% é desperdiçado. Tá bom? Se fosse assim, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar esse troço. Você tem aqui a potência total fornecida. Aí uma parte dessa energia total ela é aproveitada em energia útil, só que outra parte ela é desperdiçada e vem para cá. A gente não consegue utilizar tudo, né? Por exemplo, aí, tá? Mas voltando aqui, o rendimento, essa letra grega, né? Não é um N, não é uma letra grega. Ele pode calcular o rendimento elétrico do gerador como sendo dividindo a potência útil dividido pela potência total, né? Potência útil a gente viu que é U vezes I, e a potência total a gente viu que é Epsilon vezes I. Então a gente pode cancelar o I, né? A corrente. E tem outra maneira de calcular o rendimento, talvez essa seja mais utilizada, que é U sobre Epsilon, tá bom? Então pode utilizar isso se você tiver as potências, ou pode utilizar isso aqui se você tiver esse DP, tá bom? É importante notar que esse rendimento, ele sempre vai dar valores entre 0, vai dar valores entre 0 e 1, tá? Então, se você calcular o rendimento de um gerador e deu lá 0,75, isso quer dizer que esse gerador ele tem um rendimento de 75%, tá? Se você calcular e deu 0,2, quer dizer que esse gerador tem um rendimento de 20%, tá? Então, você pode calcular entre números entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%. Então, tu faz. Acha a resposta deu 0,82. Pode deixar 0,82 ou 82%, tá bom? Então, quando você fizer essa fração aqui, vai dar 0, alguma coisa. Então, se você quiser deixar em 0, tudo bem. Se não, você pega o resultado
e multiplica por 100%. Tá? Então, calculou, deu 0,50. Isso é 50%. Tá bom? Então, esse seria o rendimento do gerador. Beleza? Vamos seguindo. E, terminada essa parte do gerador, a gente entra para falar no circuito simples, tá? E agora a gente vai botar um gerador para alimentar um sistema, um circuito que tem um resistor, tá? Que tem uma resistência R, tá bom? Então tem aqui, ó, nosso circuito. Observa, eu tenho aqui nosso gerador, tem sua força eletromotriz e tem sua resistência interna. Só que agora esse gerador está ligado a um circuito que tem uma resistência aqui R grande, tá bom? Então, vê só. Se a gente fosse analisar o gerador, quando a gente analisa o gerador, a gente aplica a equação do gerador. U é igual a F menos RI. E quando a gente tem um resistor, a gente aplica a lei de Ohm. U igual a R vezes I. Tá? Se eu chamar isso aqui de equação 1, isso daqui de equação 2, eu posso pegar essa equação 2 e jogar dentro da equação 1. Ou seja, no lugar do U, ao invés de eu escrever U, eu escrevo R vezes I. Tá? Lembrando, isso aqui é R maiúsculo, tá? Para não confundir. R minúsculo é da resistência interna, R maiúsculo é o R do circuito, tá? Então, no lugar do U, eu escrevo R grande vezes I, tá? Então, vou pegar isso daqui e jogar aqui dentro. Então, vou reescrever isso aqui. O U é igual a Epsilon menos R vezes I, resistência interna. No lugar do U, entra o R grande vezes I, igual a Epsilon menos RI. Esse termo que está subtraindo, eu posso jogar para o outro lado somando. R grande vezes I, mais Rzinho vezes I. Tudo isso igual a Epsilon. O I é o fator comum, tem um Rzão, mais Rzinho igual a Epsilon. E aí, só para deixar do lado certo, né, a gente escreve assim. Rzão mais Rzinho vezes I, tá? Essa aqui seria a equação, para esse caso desse circuito simples, né, que eu tenho apenas um resistor. E esse R grande mais esse Rzinho, a gente diz que ele é a resistência equivalente do circuito simples, tá? A gente já falou de resistência equivalente, né? Ela vai aparecer aqui de novo. Ela é a soma dessas resistências. Você fala, professor, nesse caso aí só apareceu uma resistência no circuito. E se aparecesse outra resistência no circuito? Bora ver? Então, se a gente tivesse aqui nosso gerador, né? Tem sua força eletromotriz, tem sua resistência interna, e aí eu coloco três resistores. R1, R2 e R3. Como é que eu faria aqui? Você aplicaria a equação. Epsilon é igual a REC vezes I. E nesse caso, o REC seria R' mais R1 mais R2 mais R3, tá? Vezes o I. Então, veja, essa expressão daqui, Epsilon é igual a REC vezes I, ela vale para N resistores em série, tá? Ela é válida para N resistores em série. Então, se eu tenho um resistor apenas, esse REC vai ser o resistor mais a resistência interna. Se eu tenho dois resistores, seria R1 mais R2 mais R1. Nesse caso aqui eu tenho três, então R1 mais R2 mais R3 mais R1. Se eu tivesse cinco resistores, seria R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 mais o Rzinho e assim sucessivamente, tá? Então você vai poder utilizar isso aqui sempre que tiver em série. É só você somar os resistores que estão no circuito. Bom, só ir somando. Não tem um limite, não. Aí você fala, professor, isso é sério. Mas se o danado do circuito vier com resistores associados em paralelo, o que é que a gente faz? Então, vamos ver. Vê só. Essa expressão daqui, ó, voltando, ela é válida para quando está em série. Ou seja, quando o circuito tem apenas um caminho possível, né? A corrente só tem um caminho para percorrer. Então, é o que eu quero dizer com isso. E quando você pegar um circuito que a corrente tem mais de um caminho, ou seja, a associação está em paralelo, né? Você tem que transformar ele em um único caminho. Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. Vou botar aqui nosso gerador. Vou botar aqui nosso gerador, sua força eletromotriz, sua resistência interna, vou chamar aqui RA e RB, e aqui RC. Né? A gente vai observar aqui, ó.
a corrente não tem apenas um caminho para percorrer. Quando ela chega aqui, ela vai por cima e vai por baixo. Então, não dá para utilizar aquela fórmula, né? Dizendo aqui que o REC seria RA mais RB mais RC mais o Rzinho. Não, tá errado. Não pode usar isso aqui, tá? Eu tenho que deixar esse circuito em apenas um caminho. Então, se a gente observar, ó, esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo. Dois resistores em paralelo. Chama assim, resistência em paralelo. É o produto pela soma. Então, tem que lembrar lá de associação de resistores, tá? Então, eu vou transformar esses dois resistores que estão em paralelo em um único resistor, que é a resistência equivalente que eu chamei de RP aqui, tá? E aí o nosso circuito fica assim, né? Aqui nosso gerador, a força eletromotriz, a resistência interna. E aqui, ó, no lugar de RA e RB, entra o que eu chamei de RP, que é a resistência em paralelo. Eu transformei, calculei, e agora eu tenho apenas isso aqui. E agora eu tenho apenas um único caminho. E aí eu posso utilizar aquela equação. E o REC é resistência interna mais o RP mais o RC. Lembrando que esse RP a gente tem que calcular. Tá? Então, a gente vai aplicar aqui dentro também a associação de resistores, né? E aí você utiliza aquela fórmula do epsilon é igual ao REC vezes I. Então, o REC a gente tem que calcular dessa maneira. Bom, vamos ver um exemplo com números, né? Para ficar mais fácil de visualizar isso. Ó, tem aqui, ó, nosso gerador, força eletromotriz 30 volts, resistência interna 2. Aí está ligado a um circuito que não tem apenas um único caminho. Quando a corrente chega aqui no ponto C, né, ela se divide e pode percorrer dois caminhos diferentes. E aí eu não posso utilizar aquela equação de primeiro, né? Ó, vou pegar aqui, ó. Eu sei que esses dois resistores vão paralelo. Resistência em paralelo é o produto pela soma. Resistência 2 vezes resistência 3, dividido pela resistência 2 mais a resistência 3. Vai ficar 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Vai dar 18 por 9, então você vai dar 2 ohms, né? Então, redesenhando o nosso circuito, né? Se a gente redesenhar nosso circuito, tem essa resistência aqui, o R1, que vale 6 ohms. E essas duas, o R2 e o R3, elas saíram e entrou a resistência em paralelo que a gente calculou que vale 2. Aí aqui a gente tem um Rzinho que já valia 2 e a força eletromotriz que valia 30 volts. Então, nosso objetivo aqui seria calcular a corrente. E aí a gente pode aplicar epsilon é igual a REC vezes I. Quem seria o REC agora? Resistência interna, R1 e a resistência em paralelo que a gente calculou. Tá? Nesse caso agora, só tem um único caminho e aí eu posso aplicar a equação. Então, tem que substituir os valores aqui, né? O epsilon vale 30, aqui é um I, tá? O Rzinho vale 2, o R1 vale 6 e o RP vale 6 também. Fica 30 igual 10. Então, 30 dividido por 10, a corrente seria 3 amperes. Então, é assim que a gente faz quando o circuito ele vem em paralelo, tá? A gente tem que calcular separadamente para deixar o circuito com o único caminho possível para poder aplicar a equação do gerador aqui, tá? Beleza? Vamos seguindo. Máxima transferência de energia, uma questão interessante, tá? Uma situação interessante. Quando é que o sistema ele transfere a máxima energia, o gerador transfere a máxima energia para o circuito, tá? Então, veja. A potência útil fornecida, né, utilizada, a gente viu que ela é U vezes I. Tá? Como é que seria a equação 1? E a gente viu que a equação para o gerador, U é igual a epsilon menos R vezes I. Chamada de equação 2. Fazer essa brincadeira chatinha de novo, pegar a equação 2 e jogar dentro da equação 1. Então, no lugar do U aqui, ó, vai entrar essa expressão. Aí a gente tem aqui potência útil, vai ser epsilon menos RI, que entrou no lugar desse U, e o U vale isso, vezes esse I daqui. E aí a gente tem o seguinte, que a potência útil é epsilon vezes I, menos R vezes I vezes I. Então, dá RI ao quadrado. Então, essa seria a expressão da potência útil, tá?
essa expressão da potência útil. Então, observe que essa expressão, ela depende da corrente ao quadrado. Ou seja, ela é uma função do segundo grau, né? E se a gente fosse construir o gráfico de uma equação do segundo grau, né, da potência útil em função da corrente, isso tinha que ser uma parábola, né? Já que é um termo quadrado. E como esse termo quadrado ele é negativo, essa parábola ela é virada com concavidade para baixo, né? Aí vocês aprenderam lá no primeiro grau, no primeiro ano, né? Estudo de função de segundo grau. Então veja, como tem uma parábola, a gente tem um vértice, né? Nesse caso, como ela é virada para baixo, o vértice representa o valor máximo. O valor máximo da. E aí, ó, esse ponto aqui é a potência útil máxima. Tá? Então a gente tem um máximo de fato, né? Já que a gente tem um vértice, tá bom? A gente viu que esse ponto que toca aqui o eixo, ele é a corrente de curto, né? Tem o nosso zero. Como isso é uma parábola, o vértice fica bem no centro da parábola, né? Então, se a gente parar aqui no meio, ó, quando a potência for máxima, a corrente é a metade da corrente de curto, né? Veja, vamos lá, com calma. A gente viu que o gráfico da potência, ela é uma parábola, porque é uma função quadrática, e é virada para baixo, né? Com cavidade virada para baixo, porque o termo aqui é negativo. E como é uma parábola, tem um vértice que indica o ponto máximo, né? Então, a gente tem uma potência máxima de fato, tá? A gente já tinha visto que o ponto do gráfico que toca o eixo horizontal é a corrente de curto, e, né? E o ponto máximo aqui, ó, ele fica bem no meio, porque é um vértice. O vértice corta a parábola no meio, né? Então, eu sei que aqui é o meio da parábola. Então, se aqui é a corrente de curto, o meio vai ser metade. Corrente de curto, a corrente máxima, a corrente quando a potência for máxima é a corrente de curto dividido por 2. Vamos ver isso com mais calma. Vamos lá, calma aí. A gente acabou de ver que a potência útil, ela é uma função da corrente ao quadrado, né? E a gente construiu esse gráfico, pela análise gráfica, né? O gráfico da potência útil da corrente. Como ela é uma função quadrática, ela é uma parábola. E como ela tem o sinal de menos, né, o sinal negativo, a concavidade da parábola é virada para baixo. E aí, ó, de fato, como é uma parábola, tem o vértice, que é o ponto máximo dessa parábola. Então, a gente vai ter aqui a potência útil máxima, né? A gente já viu que esse ponto aqui é a corrente de curto. E quando a gente tiver a potência máxima, o que vai acontecer com a corrente? O valor dela é exatamente metade da corrente de curto, tá? Porque está no meio da parábola. Então, a gente já tinha visto, né, ó, que a corrente de curto é epsilon sobre R, né? A gente calculou lá no começo. Então, agora, quando a gente tiver a máxima potência, a corrente vai ser essa corrente dividida por 2, ou seja, vai ser epsilon sobre R sobre 2. Então, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E a gente conclui que a corrente é epsilon sobre 2R. Então, quando a gente tiver potência máxima, né, a gente vai ter que a corrente é epsilon sobre 2R. 2R, tá? Rzinho. Então, quando a gente tiver máxima transferência de energia, então, calcule a corrente que passa pelo circuito quando tiver máxima transferência de energia. Você vai calcular por isso daqui. Tá bom? Essa é a corrente quando o sistema tem máxima transferência de energia. Certo? Vamos ver mais. Então, deixando bem claro aqui que o que a gente está falando é quando está ocorrendo máxima transferência de energia. A gente viu que quando tem máxima transferência de energia, a corrente é epsilon sobre 2Rzinho. Vamos tentar achar um valor para DDP, quando acontece a máxima transferência de energia, né? Se a gente aplicar a equação do gerador, U igual a epsilon menos RI, e a gente acabou de ver que o I, né, quando tem máxima transferência de energia, é epsilon sobre 2R. E a gente fica aqui U é igual a epsilon menos Rzinho vezes. Só que no lugar do I, ó, entra quem? Epsilon sobre 2R. E aí, ó, a gente pode cancelar o R de cima com o R de baixo, ficando apenas U igual a epsilon menos epsilon sobre 2.
Aí tira o NC, né? 2. 2 dividido por 1, 2 vezes epsilon, 2 epsilon. Menos 2 dividido por 2, 1 vezes epsilon. E aí a gente conclui que a DDP, quando o sistema tem máxima transferência de energia, é epsilon sobre 2. 2 epsilon menos epsilon sobre 2. Ou seja, quando temos máxima transferência de energia, a DDP é metade da força eletromotriz, tá? Mais uma vez, quando o gerador fornece potência máxima, a DDP é a metade da força eletromotriz, tá? Então, recapitulando, isso que a gente está falando é quando o gerador fornece potência máxima. Então, quando fornece potência máxima, a corrente é epsilon sobre 2R e a DDP é epsilon sobre 2, tá bom? Ou seja, metade da força eletromotriz. Então, a gente falou da corrente, quando o sistema transfere máxima potência, o gerador transfere máxima potência. Falou da DDP, vamos falar da resistência, né? Então, continuando falando sobre máxima transferência de energia. Vamos falar agora para resistência. Então, vamos ver o que acontece com o R. Então, nosso problema clássico, né? Está aqui o nosso gerador com sua força eletromotriz, sua resistência interna, ligado a uma resistência R, né? Então, se a gente aplicar aqui, ó, aquela equação que a gente viu da resistência equivalente, epsilon igual a REC vezes I, e epsilon igual, quem é REC? É Rzinho mais a Rzão, concorda? E o I na máxima transferência de energia, quem? Epsilon sobre 2R, né? A gente coloca aqui. Epsilon sobre 2R, tá? Esse 2R que está aqui dividindo passa para o outro lado multiplicando. E esse epsilon que está aqui, ó, ele passa para o outro lado dividindo. E aí eu posso cancelar epsilon com epsilon. Eu fico aqui 2Rzinho é igual a Rzinho mais a Rzão. Esse Rzinho que está positivo, ele passa para cá negativo. Eu fico 2R menos R, Rzinho igual a Rzão. Ou seja, a condição para o gerador transferir máxima potência ao resistor é que sua resistência seja igual à resistência interna do gerador. Tá? Ou seja, a resistência interna é igual à resistência do circuito. E a gente diz que o circuito e o gerador estão casados. Tá? Então, quando aparecer essa expressão casados, é que a resistência interna é igual à resistência do circuito. Tá? Isso vai acontecer quando o gerador transferir máxima potência para esse resistor. Beleza? E aí, continuando ainda para encerrar esse tópico, né? Vamos falar do rendimento. Máxima transferência de energia. Deixando claro que o que a gente está falando agora é para quando o sistema transfere máxima potência, tá? O gerador fornece máxima potência. Rendimento. Rendimento a gente viu que era U sobre epsilon. A gente já viu que quando o gerador transfere máxima potência, o U ele vale epsilon sobre 2, né? Ó. Volta aqui, o U é epsilon sobre 2. E aí, ó, se eu jogar aqui, eu fico que meu rendimento é epsilon sobre 2 sobre epsilon. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Cancela os epsilons, e aí eu tenho que o rendimento é de 1 meio. Ou seja, 1 meio é 50%. Ora, ora, ora. Então, quando o gerador transfere máxima potência no resistor, ele só tem uma eficiência de 50%, tá? Então, transferir máxima potência produz rendimento de apenas 50%. Então, é por isso que essa condição da máxima potência só é usada para sistemas de grande potência, porque as perdas também são grandes, tá? Quando ele fornece uma quantidade de energia, mesmo sendo a máxima, ele só consegue aproveitar 50%, tá? Então, não é uma coisa, digamos assim, muito útil, né? Então, você tem que ter um sistema que tem que ter uma energia muito, muito grande para que vale a pena você utilizar isso, tá? Então, a gente pode até fazer um resumo, né? De quando a gente tiver esse caso.
a máxima transferência de energia. Resumindo, o que foi que a gente viu quando isso acontece? A gente viu que a corrente vale E sobre 2R, a gente viu que a DDP vale E sobre 2, a gente viu que a resistência interna é igual à resistência do circuito, e a gente viu que o rendimento é de apenas 50%, tá bom? Então, quando tiver máxima transferência de energia, a gente tem essas situações aqui. Então, quando ele falar de máxima transferência de energia ou transferência de potência máxima, você vai ter que utilizar essas expressões aqui, tá bom? E para a gente finalizar por hoje, vamos fazer um exemplo com números, né? Só para deixar essas ideias um pouco mais fixadas, e aí na próxima aula a gente faz exercícios, tá? Vamos fazer só um exemplo. Então, a gente tem aqui o nosso gerador, com sua resistência interna, e cada um resistor. Apenas um. Vamos dizer que nossa força eletromotriz aqui vai ter 60 volts, nossa resistência interna é de 2 ohms, e tem uma resistência aqui que ela vai ser variável, tá? Esse é o nosso exemplo. Vamos lá. Primeiro caso, vamos trabalhar no caso em que o gerador entra em curto. E aí eu quero que para todos os casos que a gente calcule a corrente, todos os casos a gente vai calcular corrente, colocar aqui. A gente vai calcular corrente, vai calcular DDP, o R vai ser dado, né, mas deixa aqui. Vamos calcular potência útil, vamos calcular potência total e vamos calcular rendimento, tá? Para todos os casos. Vamos fazer alguns casos aí, o R começando em curto, tá? Então, se está em curto, a resistência do circuito vai ser zero, né? A gente já viu, e o útil também é zero. Mas vamos calcular a corrente. Corrente de curto, a gente viu que era Epsilon sobre R. Epsilon sobre R vai ser 60 dividido por 2. Então, a corrente aqui, nesse caso, é 30 amperes. Tá? Já tem o I, já tem o U, já tem o R. Vamos ver agora a potência útil. Potência útil é U sobre I. Ou seja, 0 vezes 30, ou seja, 0, né? Claro, se está em curto, nenhuma potência vai ser aproveitada no circuito, né? Vamos ver a potência total. Epsilon vezes I. Epsilon vezes I vai ser 60 vezes 30. 3 vezes 6, 18. 2 zeros, 1.800 watts. Unidade medida de potência, watts, tá? Então, veja, o sistema produz, o gerador produz uma potência de 1.800 watts, mas nada é aproveitado, claro, porque está em curto. E se a gente quiser calcular o rendimento, U sobre Epsilon, fica 0 sobre 60, que vai dar 0. Claro, o rendimento é 0 porque está em curto, né? Então, não tem nada aí. Beleza. Vamos analisar agora, fazer essas mesmas continhas, para o caso em que a resistência que está aqui vale 1 ohm, tá? Vamos lá. Quando a resistência vale 1 ohm, vamos calcular a mesma coisa. Corrente, DDP, potência útil, potência total e rendimento. Vamos começar pela corrente. Para calcular a corrente, a gente aplica a equação da resistência equivalente. Tá? Nesse caso, a resistência equivalente é o Rzinho mais o Rzão, vezes I. Então, aqui vale 60. 2 mais 1, que são os valores das resistências, e a corrente que a gente vai calcular para esse caso. Então, 60 é igual a 3 vezes I. Então, o 3 está multiplicando para estar dividindo, né? 60 dividido por 3, a gente vai ter 20 amperes. Beleza. Vamos calcular agora a tensão. U igual a Epsilon menos Rzinho vezes I. U vai ser igual a 60 menos 60 da eletromotriz aqui, né? Da força eletromotriz, perdão. O Rzinho dado também 2. Corrente que a gente acabou de calcular, 60 menos 2 vezes 20, 40, vai dar 20 volts. Vamos calcular agora potência total, Epsilon vezes I. Potência total, Epsilon 60 e o I vale 20. Então, potência total, 12 vezes 2, 12, tem 2 zeros, 1.200 watts. E potência útil é U vezes I, é 20 vezes 20. 2 vezes 2, 4, com 2 zeros vai dar 400 watts, tá? Então, por fim, aqui, pega esse espacinho para a gente calcular o rendimento, que é U sobre Epsilon,
U deu 20, o epsilon é 60, posso cortar os zeros, né? Fica 2 sobre 6, posso simplificar 1/3 e dá 0,33. Pode deixar assim ou multiplicar por 100 e você vai ter que o eta é 33%, tá bom? Vamos pegar uma página limpa, né? Vamos manter o mesmo sistema, o mesmo gerador. Aqui 60 volts, a resistência interna 2 ohms e aqui uma resistência variável. Tá? A gente fez o caso que estava curto, fez o caso que o resistor vale 1. Vamos ver agora o caso que o resistor vale 2 ohms. Mesma coisinha. Calcular, vou fazer aqui embaixo, calcular a corrente. Para calcular a corrente, Epsilon igual a REC vezes I, onde o REC é o Rzinho mais o Rzão. Então aqui vai 60, 2 mais 2 vezes I. 60 igual a 4 vezes I. Então o I é 60 dividido por 4, isso dá 15 amperes. Quando a resistência for 2, a corrente circular vai valer 15 amperes. Vamos fazer agora o caso para o U, para DDP. Aplique a equação do gerador. U é igual a epsilon menos RI. Vou ficar 60 menos 2 vezes 15. Então, 60 menos 30. Então, o DDP vale 30 volts. Calcular potência total. Epsilon vezes I. Potência total vai ser 60 vezes 15. 6 vezes 5, 30 vão 0, vão 3, né? 6 vezes 1, 6 com 3 que foi, 9, tem mais um 0. Então, potência total, nesse caso, 900 watts. Potência útil, U vezes I. Então, potência útil vai ser 30 vezes 15, que vai dar 450 watts. Bom? E por fim, o rendimento, que é U sobre epsilon, vai ser 30 sobre 60, dá um meio, né? Que é 0,5. Ou você pode escrever isso aqui como 50%. Tá? Então, tanto faz. Pronto. Então, observe, né? A gente está aplicando tudo aquilo que a gente viu, né? A equação do gerador, resistência equivalente e as potências. Tá bom? Só para encerrar, vamos fazer o caso que vale 3. Então, está aqui o nosso gerador. Vamos analisar o caso em que essa resistência vai valer 3 ohms agora. Tá bom? Veja, um detalhe interessante. Ó. Esse caso aqui, ó, em que a resistência vale 2, tem que observar ó, quanto vale a corrente, 15. Quanto vale a corrente no curto, 30, metade. Rendimento de 50%. Se você observar, o U é 30 e a força eletromotriz 60, metade. Olha as características da transferência máxima de energia, né? Isso daqui, ó, também é metade da corrente de curto, né? A gente falou isso. E quando tem máxima transferência de energia, a corrente é a metade da corrente de curto. É o que está acontecendo aqui, ó. Então, quando a resistência for 2 ohms, a gente está tendo máxima transferência de energia. Observe todas as características. Ó. A corrente é metade da corrente de curto, a DDP é metade da força eletromotriz e o rendimento é de 50%. Tá? O que a gente tem aqui. Corrente metade da corrente de curto, DDP metade da força eletromotriz, rendimento de 50% e a resistência interna igual à resistência do circuito. Tá? Então, acabou passando por esse ponto aí. Interessante, tá? Então, vamos finalizar e fazer esse caso com 3, né? Então, epsilon é igual a REC vezes I, TRzinho mais a Rzinho vezes I, aqui é 60, igual a 2 mais 3 vezes I, 1 vai dar 5I, né? Então, o I é 60 dividido por 5, e dá pra gente 12 amperes, tá bom? Vamos fazer o U agora? Aplica a equação do gerador, U igual a epsilon menos RI, 60 menos 2 vezes 12, então vai ser 60 menos 24. Então a gente tem uma DDP de
36 volts. Calcular a potência total, Epsilon vezes I, vai dar 60 vezes 12. Então eu tenho 6 vezes 2, 12, vai 1. Então, 6 vezes 1, 6 junto foi 7, tem 0, vai dar 720 watts. Se a gente for calcular a potência útil, é U vezes I, vai ser 36 vezes 12. 36 vezes 12 vai dar 432 watts. Ok? E para finalizar o rendimento, dá para fazer aqui em cima, U sobre Epsilon, vai dar 36 dividido por 60, dá para simplificar aqui dá para simplificar por 12, né? Vai dar 3 sobre 5. 3 dividido por 5, isso vai dar 0,6, né? Ou 60%. Então, temos aí mais um casozinho, né, de gerador ligado a um circuito simples. Beleza, gente? Então, por hoje era isso. A gente se encontra na próxima aula para a gente fazer exercícios sobre geradores de circuito. Tá bom? Tchau, tchau.